Olá, meu caro aluno do terceiro ano do ensino médio. Vamos agora partir para mais uma aula de Química. Aqui quem vos fala é o professor Almeida, tá bom? E a aula hoje é muito atrativa, tá certo? Afinal, você já viu falar sobre o petróleo? Já viu falar sobre os componentes do petróleo? Então se liga aí que além do petróleo, outras informações você vai aprender, com certeza, tá certo? Vamos lá então, olha só. A aula de hoje ela aborda sobre o petróleo e os hidrocarbonetos, tá bom? E no petróleo nós vamos conhecer a fonte de hidrocarbonetos. Meu caro aluno, se ligue aí na palavra hidrocarboneto. Será que dá para você já compreender o que significa hidrocarboneto? Então, olha só, hidrocarboneto significa presença de hidrogênio e carbonos nos compostos orgânicos, tá certo? Na sequência, você vai conhecer como acontece o refino do petróleo, tá bom? E na habilidade desta aula, trata-se do aluno compreender os processos de transformação do petróleo em materiais e substâncias utilizadas no sistema produtivo, tá? Sendo assim, olha só, o que significa, afinal, petróleo, hein? Olha, petro, lembra de quê? Lembra de pedra, não é? Então, petróleo bruto é como se disséssemos: olhem o óleo da pedra. Na realidade, pedra não dá óleo, né? Não emite óleo, mas óleo de pedra é para associar como se comporta o petróleo, que é uma mistura de muitos componentes, meu caro aluno. E o petróleo, ele não se encontra assim a céu aberto, né? O petróleo, ele não se encontra, digamos, na atmosfera. O que é que nós temos? O que é que nós temos é exatamente que, para obtermos petróleo, nós precisamos utilizar técnicas especializadas, tá bom? Agora, uma vez quando obtemos o petróleo, outras técnicas serão utilizadas para poder obtermos os derivados do petróleo, tá certo? Então vamos lá, olha só. A palavra petróleo vem do latim, olha aí, petra, que na realidade, pedra, né? E óleo, que significa em português o óleo, né? Lembrando que o material oleoso extraído das rochas, esse é o verdadeiro petróleo, tá bom? Petróleo é um material, digamos assim, viscoso, um líquido que apresenta baixa fluidez, por isso dizemos que ele é oleoso. E o petróleo é uma substância natural formada por vários compostos orgânicos, né? Especialmente hidrocarboneto. Eu diria que o petróleo ele é uma mistura de substâncias, tá certo? Porque quando a gente fala substância, eu estou expressando vários tipos de matéria, não é isso mesmo? Quando aprendemos, nós vimos que substâncias são os diversos tipos de matéria que existem na natureza. E conforme eu alertei para vocês no início da aula, sobre a palavra hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos mesmo, hein? Olha aí, são compostos formados exclusivamente por átomos cuja molécula apresenta carbono e hidrogênio. Então, hidrocarboneto, claro, existem no petróleo outras substâncias, mas predominantemente os hidrocarbonetos estão fazendo parte
de todo o que compõe o petróleo, tá bom? E assim sendo, devido às circunstâncias em que foi formado o petróleo, ele é encontrado em poros em rochas do subsolo. O que é isso, poros em rochas do subsolo? É que as rochas do subsolo, geralmente, ele tem aqueles furos pequenos furos, né? E chamamos isso de poros, quer também seja em terra firme e quer seja também no mar. Então, falamos que existe lá no subsolo. O subsolo pode ser da terra, como também subsolo do mar, porque você sabe que a água do mar ela está sobre o solo. E abaixo daquele solo é possível encontrar também o conhecido petróleo, tá? Geralmente, quando vamos trabalhar ou extrair o petróleo, principalmente no subsolo do mar, dizemos que ele vem acompanhado de água salgada, né? E também trazendo consigo bastante gás natural, que é uma mistura gasosa contendo principalmente o gás metano, né? O gás metano é o gás derivado do petróleo, é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, cuja forma molecular é CH4, quer dizer, um átomo de carbono e 4 hidrogênio. E por que ele é um gás, hein? Um gás natural. É um gás, quando eu pergunto a você, meu caro aluno, o que você entende de um gás natural? Ó, primeiro, natural é porque está presente na natureza, tá bom? Espontaneamente. Agora, por que é um gás? Lá no primeiro ano, eu falei para vocês qual a diferença do vapor para o gás. E aí eu disse que vapor é quando a matéria está no estado sólido, no estado que passa para o estado líquido, e do estado líquido aquecemos até atingir o ponto de ebulição e ele passa para a fase gasosa. Aí nós obteremos vapor. Agora, gás. Gás, quando a substância na temperatura ambiente já se encontra na fase gasosa. Então, quando perfura-se lá o poço de petróleo, que atinge o subsolo, então o gás jorra. Quer dizer, na temperatura ambiente, o metano já está na fase gasosa. Por isso, nós chamamos de gás. Isso acontece com o oxigênio do ar, tá bom? Que na temperatura ambiente, nós já temos ele na fase gasosa, e vários outros, gás hidrogênio, né? Os gases nobres, enfim, para que você não confunda. Agora, ele não é um gás artificial, porque um gás artificial, eu teria que produzir esse gás industrialmente. No entanto, ele é um gás que a natureza já espera, está presente na natureza, beleza? Vamos continuar? Então, dando sequência, olha aqui como no subsolo é capaz de identificar. Então, nós temos aqui uma rocha geradora, não é isso? Lembrando que nessa região nós temos aproximadamente 130 graus Celsius, para quê? No reservatório ele se encontra a 80 graus. Nós temos aqui uma rocha selante, né? Que, digamos que estabiliza o petróleo naquela região. Temos água, óleo, uma capa de gás, pode olhar que o gás está aqui na parte superior. Nós temos aqui uma acumulação também, não é? E assim por diante. No entanto, a janela de geração, que a rocha geradora aqui, geradora está, você está vendo que o petróleo aqui, ó, sob pressão, o gás, ele jorra e ele tende a sair para a atmosfera, tá bom? Aqui em cima nós temos os equipamentos destinados a furar, e aí ele jorra através dessas tubulações, tá?
é uma técnica muito importante que a Petrobras e outras empresas de petróleo utilizam para explorar exatamente o petróleo. Aqui nós temos uma vareta de sucção, que nós temos aqui um cavalinho mecânico, nós chamamos isso de cavalinho mecânico, né? Mecânico por quê? Porque ele está se movimentando, o ímã se movimenta. Quando ele se movimenta para baixo, o que acontece? Ele faz uma pressão interna e o petróleo ele tende a jorrar para o solo. Então é assim que faz a prospecção do petróleo. Então injeta uma certa pressão de ar, ok? E ao injetar essa pressão, o petróleo, por sua vez, ele jorra. E quando ele jorra, está vendo essa saída lateral aqui? Então aqui podemos canalizar o petróleo, como acontece, por exemplo, em Urucu. Então aí, essa tubulação leva o petróleo para a refinaria, para de lá fazer o refino e obter os seus derivados. Então, geralmente é uma técnica muito utilizada, com muita profundidade, né, nos seus conhecimentos. Mas, para você entender mesmo sobre o petróleo, os derivados do petróleo e como isso acontece, por isso que você, meu caro aluno, está estudando a química orgânica, tá joia? Então, estamos começando da importância do petróleo para que você possa entender com mais clareza. E no Brasil, como é que se comporta o petróleo, né? Do ponto de vista de produção, técnicas e etc. Sabemos que no Brasil, a maior reserva de petróleo está em campos marítimos, né? O que tem levado atividades de perfuração a atingirem profundidade cada vez maiores. Aí, meu caro aluno, vem aquela pergunta para você. Será que em todo o litoral brasileiro, no mar, você consegue obter petróleo? Aí eu diria que não. Não é todo o litoral, em todo o mar. Existem as regiões onde o subsolo ele é mais rico em petróleo. Como exemplo, Campo do Goitacai, no Rio de Janeiro, é uma região em que o mar do subsolo apresenta muito petróleo. Na Bahia, por exemplo, né? A região de Porto Seguro, Ilhéus na Bahia. Então, lá também tem bastante petróleo no mar. E Sergipe, né? Sergipe, a Bahia. A Bahia, nós temos a região do Recôncavo Baiano, que também, só que no Recôncavo Baiano, o petróleo é mais do subsolo da terra. Tá joia? No entanto, em Sergipe, toda a região, que conta Sergipe, Aracaju, a região do mar, do Oceano Atlântico, lá no subsolo do oceano, contém também grande quantidade de petróleo. E no Rio Grande do Norte, a região que contempla Mossoró, aí nós temos no subsolo da terra, nós temos também grande quantidade de petróleo, assim como também em alto mar. Tá joia? Só para lembrar aqui que não é toda a extensão do litoral que você vai conseguir encontrar petróleo. E lembrando, eu estou falando do petróleo, dos derivados de petróleo, porque os hidrocarbonetos, na sua maioria, são derivados do petróleo, que você vai conhecer através dos conteúdos agora de química orgânica, ok, meu aluno do terceiro ano? Vamos em frente? Olha só. E aí, está prevista no Brasil a entrada em operação de uma dezena de novos sistemas de produção que irão garantir um crescimento em torno de 5% dessa produção até 2023, tá certo? Então, lembrando que as técnicas acontecem, o conhecimento vai aumentando, a Petrobras está investindo para que possamos ter sucesso, tá joia? A produção lá do pré-sal, o que é do pré-sal? Do pré-sal é o subsolo marítimo, tá? Em que a produção do pré-sal em águas ultraprofundas já é uma realidade consolidada. Sendo assim, olha aqui então, nós temos aqui a plataforma fixa, que ela fica na superfície das águas, né, com a estrutura atingindo
o subsolo. Aqui nós temos a plataforma autoelevatória, ela consegue subir, elevar-se e diminuir dependendo do nível do pré-sal. A semissubmersível, tá bom? Ó, ela fica flutuando e a tubulação somente que vai para atingir o subsolo. E aqui tem um navio que dá todo o suporte operacional, tá bom? Que chama-se navio de sonda. A sonda significa exatamente essa tubulação aqui, ó. Isso aqui é ele colocando uma sonda para que possa atingir o subsolo e fazer com que o petróleo possa jorrar. A constituição química do petróleo, afinal, qual é a composição básica das substâncias que contém o petróleo? Sabemos que o petróleo é uma mistura muito complexa de compostos orgânicos, né? Principalmente, o que eu acabei de falar várias vezes, os hidrocarbonetos, ou seja, compostos que só apresentam carbono e hidrogênio na sua molécula, estando eles associados a pequena quantidade de outra classe de compostos ou substâncias que na molécula apresenta também nitrogênio, oxigênio e enxofre. Fique ligado no enxofre, porque o enxofre ele tem o símbolo S, né? Que vem de sulfo, por isso o símbolo dele é S. Esse último que eu chamei aqui de enxofre, que eu falei, ele é a pior impureza do petróleo, quer dizer, ele não diz assim que é útil do petróleo, pelo contrário, ele é considerado a impureza do petróleo, porque existe nele como parte das substâncias compostas como H2S. H2S é um gás sulfídrico, né? Apesar de ser um ácido sulfídrico, mas na temperatura ambiente, como ele está na fase gasosa, esse ácido sulfídrico nós chamamos de gás sulfídricos, que são substâncias, olha aqui, ó, sulfuradas. Por que sulfuradas? Porque vem de sulfo. Sulfo quer dizer presença de enxofre, né? Isto é, que contém enxofre na sua molécula. E esse H2S, ele não é útil no petróleo, ele é trabalhado como sendo uma das impurezas que existe no petróleo, tá certo? Aqui nós temos exemplo de alguns hidrocarbonetos do petróleo, como sendo o eteno, tá bom? Aqui nós temos o etano, tá bom, gente, pessoal? Desculpa aqui a expressão, eu vou colocar aqui etano, tá? Vou tirar isso aqui. Etano. Então, considera etano, não eteno, porque se fosse o eteno, teria que ter uma dupla ligação no composto. Então, isso é o hidrocarboneto etano. Esse composto aqui é como se fosse um carbono, 2, 3, 4 e 5. Carbono, carbono, carbono. Quer dizer, CH2, CH2, CH2. E aí eu teria o pentano, porque tem 5 átomos de carbono. E aqui, nesse vértice, é como se eu tivesse também o quê? Mais um carbono, tá bom? Que eu faria, digamos, CH, tá bom? Eu colocaria aqui CH para poder garantir a fórmula completa, que eu chamo aí de isobutano. Então, isobutano, pentano e etano, ambos são hidrocarbonetos. Pode olhar na molécula dele, que só tem átomos de carbono e de hidrogênio. Entre outros, tá bom? Aqui, ó, compostos aí muito complexos, que têm massa molecular muito alta, tem muito carbono, muito hidrogênio, mas isso aí exatamente representa a estrutura de alguns componentes que estão presentes no petróleo, ou seja, como derivado do petróleo. Fundamentalmente, podemos assim, podemos dizer que o petróleo ele tem duas grandes aplicações. Ok, professor, se eu posso ter, através do petróleo, essas duas aplicações ou duas utilidades importantes, quais são elas? Primeiro, que o petróleo ele pode atuar como fonte de combustível, né? Combustível já sabemos,
Combustíveis são aqueles substâncias que queimam, não? Que entram em combustão e que liberam energia. No entanto, existem os combustíveis na fase sólida, né, meu caro? Então, em outras aulas, falamos o seguinte, ó, os combustíveis podem existir na fase sólida, como a madeira, né, o carvão, pode existir na fase líquida, como os derivados do petróleo, a gasolina, o GLP, na fase gasosa, que é o gás butano, e nos 3 estados físicos da matéria. Agora, falando-se dos combustíveis derivados do petróleo, aí sim, aí nós vamos ver que existem vários combustíveis, né? Você tem o óleo diesel, você tem o querosene, derivado do petróleo, você tem a gasolina, tá certo? Então, vamos aqui para mais detalhes. Como fonte de combustível, aproximadamente 85% dos materiais obtidos a partir da refinação do petróleo, eles são usados em reações de quê? Combustão. Combustão quer dizer queima. Onde eles são queimados para quê? Para gerar energia. Por isso que o seu automóvel, a sua moto, tá certo? O botijão de gás, para quê? Para aquecer, para gerar energia, aquecer os alimentos, o carro conseguir andar e etc. Né? A outra fonte de matéria-prima, quer dizer, de reagentes que podem, quando eu falo matéria-prima aqui, eu estou fazendo reagentes que industrialmente podem se transformar em produtos diferentes. E aqui nós temos 15% deles são utilizados pela indústria petroquímica na produção de plásticos, de fibras, de fertilizantes e muitos outros ativos, tá? Então, o petróleo não só produz combustível. Então, outras substâncias, através da indústria petroquímica, que o quê? Que transforma petróleo em derivados de petróleo. Então, essas substâncias são chamadas matéria-prima ou substâncias reagentes que compõem 15%, né, dos derivados do petróleo. E com combustível, 85%. Tá? Portanto, o país que tem petróleo, com certeza, ele apresentará uma grande demanda de combustível para o cotidiano. Joia? Agora, já que você aprendeu como é constituído o petróleo, como ocorre a prospecção e a obtenção do petróleo, vamos então agora para um aprender fazendo. Olha só, o exemplo número 1, que é da Universidade Estadual da Paraíba, diz o seguinte: o gás natural, que tem como principal constituinte o metano, que é exatamente lá, você viu a fórmula do metano, ele possui grande importância econômica e ambiental. Depois de processado e tratado, ele pode ser utilizado domesticamente, no comércio, nas indústrias e também em veículos automotores. A combustão desse gás tem efeito menos poluente que os demais combustíveis, como a gasolina, como o óleo diesel e a queima da madeira e etc., significando dizer que o gás metano ele é menos poluente do que todos esses combustíveis. E devido às quantidades reduzidas de monóxido de carbono que ele gera, né? Ou seja, de óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, que é produzido durante o processo. Isto é, quando o metano ele é queimado, ele entra em combustão, então a quantidade de poluentes, como subprodutos, é considerado mínima. Por isso, ele é um gás muito ideal presente nas atividades domésticas, etc. Tá? Na sequência, com relação a esse gás natural, é correto afirmar que, olha só, letra A, será que ele é resultante do craqueamento do xisto? O xisto é um tipo de matéria-prima do petróleo, onde ele é quebrado, né? Craqueamento. Letra B, será que ele provém da gaseificação do carvão mineral? Letra C, o gás natural. Ele é encontrado na natureza em reservatórios subterrâneos?
ele é obtido na destilação do alcatrão da hulha, ou ele é obtido em laboratório pela reação com reagente de Tollens. E aí, com relação ao gás natural, que nós vimos a importância dele no cotidiano, há uma resposta correta que nós podemos abordar. Então, é que ele é encontrado na natureza em reservatório subterrâneo. Por isso, quando existe a perfuração em poços subterrâneos ou submarinos, então, com certeza, o metano ele surge imediatamente na atmosfera, porque na temperatura ambiente ele já está na fase gasosa. E aí, agora vamos aprender para o que chamamos refino do petróleo. Refino do petróleo é trabalhar aquela matéria-prima, aquele óleo viscoso, né, escuro, tal, que vem das pedras subterrâneas ou submarinas, e vamos refinar, quer dizer, vamos obter os demais componentes desse petróleo. Por quê? Porque o refino do petróleo, o objetivo do refino é transformar petróleo, que é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, com diferentes propriedades físicas e químicas, em frações, quer dizer, em partes mais simples, que tenham grande utilidade. Então, nós vamos refino é você extrair as partes que compõem o petróleo, obtendo seus componentes, tá joia? O tamanho da cadeia carbônica, o que significa cadeia carbônica mesmo? Cadeia carbônica é a sequência de átomos de carbono que estão presentes no composto orgânico. Então, o tamanho da cadeia carbônica influencia no estado físico das frações do petróleo, quer dizer, das partes que contêm o petróleo. E assim, substâncias com grandes cadeias carbônicas, quer dizer, com grandes quantidades de carbono, tendem a ser sólidas. Já as partes ou as frações com menos átomos de carbono são as gasosas e as cadeias intermediárias são líquidas. Então, meu caro aluno, de repente você estiver diante de exemplos de substâncias que são derivadas do petróleo. Então, como eu poderia entender? Essas substâncias, será que ela está no estado sólido, na temperatura ambiente, no estado líquido ou no estado gasoso? Então, conforme falou, as frações, quer dizer, os componentes que são derivados do petróleo, então, quanto menor for a cadeia carbônica, significa dizer que mais chance dessa substância estiver na fase gasosa. Quanto maior for a cadeia carbônica, quer dizer, quanto maior a quantidade de carbono existir naquele composto, possivelmente ele estará na fase sólida. E em quantidade intermediária de carbono, então os derivados do petróleo se encontrarão na fase líquida. Beleza? Vamos continuar vendo mais coisa? Por quê? Porque agora, ao chegar lá nas refinarias, o petróleo vai passar por vários processos, onde o primeiro deles é uma filtração e uma decantação. Para quê? Para separar os componentes da mistura heterogênea. Porque mistura heterogênea, a técnica utilizada é filtração e decantação. Tá joia? Para isso, olha só, o objetivo é retirar impurezas como areia, argila, pedaço de rocha, água salgada ou salobra, que acabam sendo extraídos junto com o petróleo e estão contaminando o petróleo. Então, além, se o petróleo já é uma mistura homogênea, uma mistura de componentes, e essas, como areia, argila e pedaço de rocha, agregado eu consigo tirar através da filtração. Por quê? Porque o petróleo, ele vem líquido. Se ele vem líquido, você consegue filtrar. E se tem substâncias que apresentam densidade diferente, claro que eu vou conseguir também fazer a decantação dele, tá bom? Para daí, então, a gente diz o seguinte, lá no processo da decantação, a gente vai retirar a água salgada, enquanto no processo de filtração, eu vou tirar os resíduos sólidos. Muito bem. Sendo assim, olha aqui o processo básico, né? Então, vem aqui o petróleo bruto, tá certo? Ele vai ser aquecido, passar no processo de fornalha aproximadamente 400 graus. Esse petróleo, quando ele está aquecido, né? Ele vem aqui numa tubulação e ele vai para a torre de destilação. O que é destilação?
É você separar os componentes por, digamos, ebulição, onde você vai, dependendo do componente, cada componente tem uma temperatura de ebulição. Então, olha aí, os resíduos pesados, asfaltos e etc., olha aí a temperatura de 340 graus. 300 graus, eu tiro o óleo combustível. 280, eu obtenho o óleo lubrificante, né? Que é o ponto de ebulição dele. 260 o óleo diesel, 180 o querosene, 110 a nafta, 30 graus a gasolina. E, veja bem, até a gasolina nós temos líquido, né? Óleo sólidos, eu tenho aqui os resíduos, isso aqui são sólidos, mas da gasolina até o óleo combustível, eu tenho aqui líquidos, não é isso? Então, eu tenho líquidos. Consequentemente, o que acontece? A 20 graus, que é a temperatura, digamos, na temperatura ambiente de 30 graus, então 20 graus eu consigo obter as substâncias gasosas, tá bom? Então, quando eu falo destilação fracionada, porque é uma destilação fracionada? É porque em diferentes temperaturas eu vou obtendo diferentes compostos do petróleo, todos na fase líquida, né? Se a destilação fosse simples, então eu separava os componentes que um ficaria na fase sólida, outro na líquida ou gasosa. Mas esse tipo de fração, nós falamos aí sobre as frações do petróleo. Partes que compõem o petróleo, ou seja, os componentes do petróleo. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes que se separam, quer dizer, frações. Por isso, a destilação é classificada como destilação fracionada devido à diferença do ponto de ebulição dessas substâncias, tá bom? E, na sequência, o resíduo líquido que fica no fundo da coluna, olha aí, ele é exatamente levado para a coluna que apresenta pressão inferior à atmosférica, que é isso. Chamamos de vácuo, né? Quando a pressão é inferior à atmosférica, dizemos que ali vai existir um vácuo, onde possibilita que as frações mais pesadas entre a ebulição, quer dizer, passe para a fase gasosa, uma temperatura mais baixa, evitando quebra de suas moléculas. Sendo assim, as novas frações, quer dizer, os novos componentes do resíduo líquido obtido são eles: óleo lubrificante, parafina, asfaltos e etc. O óleo lubrificante, ele é líquido, tá bom? Mas é um líquido muito viscoso, com pouca fluidez. Aqui a destilação a vácuo, que é a destilação a vácuo. É aquela destilação cuja pressão é inferior à pressão atmosférica. Nós temos aqui uma torre de destilação à pressão atmosférica, e aí o petróleo cru, ele entra, ele é aquecido na fornalha e transferido para a torre de destilação, onde eu obtenho aqui os óleos combustíveis, óleos leves, querosene, gasolina e gases. Porém, aqui, ó, agora eu venho aqui com os resíduos pesados e na torre de destilação a vácuo, eu consigo tirar o óleo lubrificante pesado, o óleo lubrificante médio e o óleo lubrificante leve, tá bom? Por quê? Porque nós temos aqui várias técnicas. E essa coluna tem pratos, cada prato aqui você consegue obter um de seus componentes. Tudo jóia? O resíduo final pode ser submetido a uma pirólise quer dizer um aquecimento, né, para a quebra das moléculas, ou craqueamento, que chamam de cracking. Esse processo será executado em torre, chamamos outra coluna de fracionamento, que ocorre a quebra das moléculas da cadeia longa, com isso obtendo moléculas menores, como os alcanos menores, alcenos, gás, hidrogênio, etc. Então, eu tenho aqui, olha, os alcanos, que apresentam cadeia carbônica longas, que vai com aquecimento, através de catalisadores, substâncias que aceleram a velocidade das reações, eu vou obtendo alcanos menores, quer dizer, componentes, frações de cadeia menores, obtendo também os alcenos e, consequentemente, o gás hidrogênio. Então, por isso a gente chama essa técnica de quê? Craqueamento, tá bom? Ele é submetido a pirólise. Pirólise é um aquecimento, tá bom?
para que aquelas moléculas, as cadeias, sejam quebradas, transformadas em substâncias menores. A aplicação dos derivados de petróleo é muito importante, tá? Por isso que existem as unidades petroquímicas, existem as refinarias e diversas outras indústrias, onde uma das principais aplicações do derivado do petróleo é a produção de energia. E essa produção de energia, ela é feita por meio de uma reação que é denominada combustão. Toda combustão, ela libera calor. Vocês viram lá no segundo ano que todas as reações de combustão, elas são o quê? Exotérmicas. Elas liberam calor para o meio ambiente. Se ela libera calor, ela gera energia, tá bom? E nessa reação, os derivados do petróleo são denominados de quê? Combustíveis, as substâncias que queimam. Por quê? Porque elas entram em contato com o oxigênio do ar atmosférico, denominado comburente. E aí vocês viram nas aulas anteriores, sobre o triângulo do fogo, o combustível que queima, o comburente que alimenta a chama, que é o oxigênio, e a centelha, ou seja, o calor, a faísca, ou seja, para que aquilo ali possa acontecer a reação de combustão. Tipo de combustão, nós temos uma reação completa quando o combustível hidrocarboneto reage com o oxigênio e forma CO2 mais água, que estão aqui completamente em uma reação de combustão completa. Quando é uma reação de combustão incompleta, que gera elevado nível de poluição, quando eu tenho combustível reagindo com oxigênio, vai formar monóxido de carbono, ou então carbono puro, carbono sólido, isso aqui no caso da fuligem, mais vapores de água, hein? A água na forma de vapor. Então, lembrando que o monóxido de carbono, ele é incolor, ele é capaz de tirar o oxigênio do ar, e você dentro do automóvel, o seu automóvel não está com a combustão completa, e você respirar o CO2, ele tira o oxigênio e você morre. Ou no cano de escape está saindo muita fuligem, porque está saindo muito carbono de que não foi conforme a reação de combustão completa, tá certo? Então, poluente significa combustão incompleta, meu caro aluno. E aqui nós temos o petróleo bruto, né? Através da destilação fracionada nas refinarias, nós obteremos o óleo diesel, o querosene, a gasolina, o gás de cozinha, óleo lubrificante, vaselina, parafina, piche e outras substâncias, né, através da separação dos seus componentes, que são técnicas utilizadas nas indústrias químicas, né? E aí obter o corante, o tecido, a borracha, o plástico, fertilizante, explosivo, tinta, cola, e como também os medicamentos, tudo isso graças às ações do petróleo. Tá joia? É bom lembrar aqui, meu caro aluno, que no caso do petróleo, aparentemente, ele é um líquido que não atrai, que não tem atração assim. Você passa pelo petróleo e não dá satisfação. Tá joia? Porque ele é um óleo escuro, viscoso, com odores que são odores irritantes. No entanto, quando você pega aquele petróleo que você leva na refinaria, aí você vai... É uma substância líquida, né? E aí dentro daquele líquido, por diferentes pontos de ebulição, você vai tirando os seus componentes, que é exatamente uma técnica chamada de destilação fracionada. Eu vaporizo e condenso por resfriamento os componentes daquelas frações, constituindo destilação fracionada. E a destilação simples? Não. Eu tenho sal e água. A água ferve a 100 graus e o sal a 1000 e poucos graus. Então eu consigo separar completamente, mas o petróleo através da técnica de destilação fracionada. Valeu? Meu caro aluno, muito bom ter vocês nessa aula e convido você daqui a pouco para a revisão e o sucesso na sua atividade de sala. Valeu?